Antes de eu apresentar os comentaristas aqui na bancada, vamos voltar lá pro Mineirão, porque o Hulk está no microfone. Vamos nessa. E encerra um jejum de 5 jogos. O que foi esse jogo para você? Independente das marcas individual, queria mais era a vitória, né? Ganhamos 2-0, um resultado muito bom. E a gente estava mais perto de fazer o terceiro do que tomar um gol do Palmeiras, né? Mas infelizmente os últimos jogos tá sendo complicado pra gente. A gente está criando bastante e estamos aproveitando pouco. A equipe adversária cria pouco e aproveita bastante contra a gente. Não sei o que está acontecendo, mas há que confiar, há que acreditar que a chave vai mudar. Vai começar a entrar a bola, né? Não vai precisar finalizar 20 vezes para fazer um gol, não vai precisar, né, ter bola na trave, bola batendo em cima da linha para poder ser gol. Acho que agora as coisas vão começar a mudar e com fé em Deus vai sair os gols e as vitórias vão começar a voltar. 2-0, um resultado muito bom. E a gente estava mais perto de fazer o terceiro do que tomar um gol do Palmeiras, né? Mas infelizmente os últimos jogos tá sendo complicado pra gente. A gente está criando bastante e estamos aproveitando pouco. A equipe adversária cria pouco e aproveita bastante contra a gente. Não sei o que está acontecendo, mas há que confiar. Bom, então tá aí o Hulk falando logo depois do jogo. Grande clássico decisivo das quartas da Libertadores da América. Olha, aqui no Linha de Passe você vai ter tudo. Já já o Cuca, técnico do Galo, vai falar. O Abel Ferreira também. Estaremos mostrando lances aí. Se há polêmica, a gente vai mostrar aqui. Enfim, vamos nessa. Paulo Calçade, boa noite. Traga seu destaque, por favor. Olá, Preto, companheiros. E para você que nos assiste, o Cuca, ele conseguiu dar uma melhorada no Atlético. Foi um Atlético mais competitivo, mais perigoso, contra um Palmeiras que já fez jogos melhores, mas tem um ponto que o Palmeiras não se altera. A gente pode discutir até a qualidade do jogo. É um time com a cabeça fria. E foi isso que o Palmeiras mostrou hoje. A tranquilidade num momento de extrema adversidade, que é um 2-0, que você começa a rodar ali, já era, não vai dar. E o time dos pés do Scarpa saem 2 bolas que viram gols. Você sabe que dentro disso que você acabou de trazer como destaque, a gente vai mostrar já já, que quando o Palmeiras faz o primeiro gol, a gente notou uma frieza nos jogadores. Um foco, o Jean do meu lado, ninguém está comemorando. Time absolutamente focado para buscar o empate. Vitor Biner, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Preto. Boa noite a você, professor Calçade, ao André, ao Jean, aos fãs e às fãs do esporte. Jogo meio que escancara os momentos das equipes misturado com o potencial de ambas, porque o Atlético é um time tecnicamente muito capaz. Mas a gente vê a entrevista do Hulk e ele tem razão em parte quando ele fala sobre o número de finalizações que o Atlético precisa para fazer gols. O Atlético chutou 21 vezes em gol. O primeiro tempo foi muito favorável ao Atlético e se o Atlético fosse mais competente, teria aproveitado e feito um placar maior. E quando você enfrenta um bicampeão da América, extremamente bem treinado, como disse o professor Calçade, frio, capaz de, até quando joga mal, acreditar que vai começar a jogar bem, que pode reverter o resultado, você é obrigado a aproveitar as chances. E o Atlético, que tem muito mérito de ter criado as chances, não cumpriu o dever que o beabá do futebol diz. E o Palmeiras, depois do primeiro gol, começou a tornar o jogo muito incômodo. Aí eu discordo do Hulk. Acho que o Palmeiras foi melhor depois do primeiro gol. O time cresceu bastante no segundo tempo. Aliás, acho que o segundo tempo do Palmeiras, para mim, foi melhor que o segundo tempo do Atlético. Não comparando o volume de jogo do Atlético no primeiro tempo com o do Palmeiras no segundo, mas o Palmeiras foi melhor. E um time que ainda precisa de acertos, especialmente na parte defensiva como o Atlético, cedeu o empate com sabor de derrota para o atual, repito, bicampeão da América. Mas o jogo de volta é imprevisível e está tudo aberto, Preto. Eu vou colocar isso na bancada já já para vocês darem opinião. Como disse o Hulk, o Atlético estava mais perto do terceiro gol do que o Palmeiras do empate. Então já já a discussão em cima disso também. Boa noite, André. Boa noite, Preto. Tudo bem? Boa noite, meus caros. Uma ótima noite a todos os que nos acompanham. Eu acho que o programa de hoje, honestamente, poderia ter umas 3 horas, porque o que a gente tem para falar, e obviamente a gente tem que ouvir também e deixar os técnicos falarem, os personagens importantes dessa noite, mas eu ia começar até o Palmeiras fazer um gol. Estava pensando aqui, nossa, que jogo de transformações entre as equipes, né? Onde estava esse Atlético até agora na temporada?
O jogo do fim de semana contra o Internacional mostrou alguns sinais, mas o placar passou por cima de tudo. É muito difícil você ver virtudes na atuação de um time que perde como o Atlético perdeu. Mas já havia ali alguma coisa que a gente viu hoje, durante o primeiro tempo em especial. E o Cuca conseguiu fazer isso, com pouco treino, muita conversa, motivação e, é claro, né, a adesão dos jogadores ao futebol que ele propõe. E até então era um Palmeiras, de acordo com o que nós vimos nessa temporada, Palmeiras que é capaz de se impor, que é capaz de jogar no campo do adversário, que é capaz de ficar com a bola, meio que revertendo ao confronto do ano passado contra o mesmo Atlético Mineiro, em especial o jogo em São Paulo, no Allianz Parque, quando o time do Abel foi muito criticado pela postura. Mas bastou o jogo parecer se descontrolar a favor do Atlético Mineiro, que as virtudes de um time que está pronto, que já passou por muita coisa junto, que sabe por onde construir o seu próprio caminho, independentemente da situação, é aquilo que o Calçade falou, aquela coisa da confiança. Quando o jogo está 2-0, a cabeça da maioria dos times, aqueles que não são maduros, fica pensando, agora se nós não fizermos um gol pelo menos, já foi. E um time que já viveu tanto, pensa coletivamente, nós só precisamos de um gol. E se esse gol sair, tudo muda. E foi o que aconteceu de novo na noite de hoje. Bom, a gente vai discutir lance a lance também do jogo. O gol de empate do Palmeiras já no finalzinho. Antes o Dudu, com uma chance claríssima já para ter empatado a partida. Exato. A gente vai discutir tudo isso. Já já o Jean Oddi com o destaque dele, Leonardo Bertozzi, Mineirão, ao vivo com a gente. Bertozzi, traga aí um destaque pra gente. Boa noite. Tudo bem, Prieto? Boa noite a você, boa noite aos companheiros do estúdio, boa noite a fã do esporte. Só para passar um pouquinho de ambiente ainda no Mineirão, torcida do Palmeiras não arreda o pé, até porque tem aquela questão da segurança, embora não seja necessário quando os dois times jogam, né, que a convivência é boa, ainda tá aqui dentro, tá fazendo barulho, tá comemorando um resultado que já seria bom num contexto normal. Vamos combinar? Fecha um 2-2, mesmo que não tenha a questão do gol fora, fecha um 2-2 para decidir em casa, fecha. Agora, fecha um 2-2 num jogo em que você não consegue fazer praticamente nada por 60 minutos, aí você vai fechar mais ainda. Então o Palmeiras mostra uma capacidade que, além da capacidade desse instinto de sobrevivência, desse instinto de solidariedade que o André já destacou, de conseguir buscar resultados nas situações mais improváveis. Um time que é capaz de fazer isso é capaz de ficar mais de 3 anos sem perder um jogo fora de casa em Libertadores, como é o caso desse time, né? O Abel continua sem perder um jogo fora de casa de Libertadores como técnico do Palmeiras, o que é realmente impressionante. O que deixa a sensação de que está aberto, né, Prieto, é que o Atlético reencontrou alguns mecanismos que pareciam perdidos, foi capaz de produzir um futebol muito bom e que deu ao torcedor muita esperança. Então, claro que semana que vem está tudo muito aberto. Mas ao mesmo tempo, né, foi essa montanha-russa do torcedor do Atlético aqui, de tipo, chega desconfiado, entendendo que o momento não é grande coisa. Dali a pouco você vê a possibilidade de até conseguir um resultado elástico para deixar a classificação encaminhada. E sai com a frustração de nem conseguir ganhar o jogo, porque o Palmeiras, com essa bola parada absurda que ele tem, e o que o Scarpa pega bem na bola, e o que o Scarpa está jogando de uma maneira geral, né? Dá para falar que o Palmeiras foi abaixo. O Scarpa, nem nesse jogo tão mais ou menos do Palmeiras, nem nesse jogo ele conseguiu ser abaixo. Que temporada faz o Scarpa, meus amigos? Valeu, Bertozzi. A gente vai continuar conversando aqui no Linha de Passe. O Bertozzi diretamente do estádio do Mineirão, ainda no palco do espetáculo, o autor do gol de empate, Danilo, falando agora aqui no Linha. Danilo, como explicar essa força do Palmeiras? 20 jogos sem perder fora de casa. Hoje vocês saíram atrás do placar e conseguiram um empate 2-2, jogando nesse ambiente também difícil contra a torcida deles. De onde sai essa força do Palmeiras para jogar fora de casa? Boa noite a todos. Muito feliz com o empenho da equipe, né? Lutou até o final, a gente estava tomando 2-0, conseguimos empatar. E isso aí é mostrar a força que a gente tem. Então a gente está acostumado de decisão e jogo grande, que isso sobressai também no final. Mais gente ainda vai falar aqui no Linha de Passe do jogo Atlético e Palmeiras. Jean, em vez de ir com destaque, já começando o debate aqui, 2-2 na primeira partida, Mineirão. Que sensação fica para os dois torcedores de Atlético e Palmeiras, hein, depois desse jogo? Tudo bom? Boa noite, Prieto. Boa noite, companheiros. Bom, acho que a sensação é muito clara. É uma sensação de vitória para o torcedor palmeirense, para o time do Palmeiras, e uma sensação de derrota para o torcedor do Atlético. Não quer dizer
que o confronto está fechado, muito pelo contrário, a gente viu do que o Atlético é capaz, a gente sabe do que o Atlético é capaz e ele mostrou isso no primeiro tempo, com um grande jogo, com grandes oportunidades desperdiçadas, e aí eu estou plenamente de acordo com o Hulk. Num jogo como esse, contra o bicampeão sul-americano, se você cria essa quantidade de chances, você não pode desperdiçá-las, e o Atlético desperdiçou muito no primeiro tempo. Discordo do Hulk quando ele diz que depois do 2-0 o Atlético esteve mais perto do 3-0. Aí não. E aí, para mim, entra o principal mérito desse time do Palmeiras no jogo de hoje. O Calçade usou exatamente o termo que eu ia usar no meu destaque, que é a cabeça fria, né? Vamos deixar o coração quente de lado e falar da cabeça fria dos caras, porque assim, o Palmeiras tinha tido um primeiro tempo fraco, tinha sofrido muito, mas estava levando um 0-0 para o intervalo. Aí você toma aquele gol no finalzinho do primeiro tempo, pênalti indiscutível, você toma aquele gol no finalzinho do primeiro tempo, é claro que ele é um baque. Começa o segundo tempo, outro gol, 2-0. A gente falou muito do que aconteceu com o Corinthians ontem, né? Depois do gol sofrido ali, do Arrascaeta principalmente, mas também do gol no início do segundo tempo do Gabigol, e como as coisas se deram a partir dali. O Corinthians perdeu a cabeça. O Palmeiras é o contrário. O Palmeiras está jogando contra um adversário fortíssimo, fora de casa, no Mineirão. Toma 2 gols em momentos muito ruins da partida. Você pode imaginar, bom, agora os caras vão perder a cabeça completamente. E não. Eles conseguiram pôr a bola no chão, conseguiram jogar, fizeram um segundo tempo, eu acho que bom, diante do adversário que tinham pela frente, de toda a qualidade que tinha pela frente o Atlético. E sempre destacando, acho que é um bom tema para a gente falar depois também, que o Palmeiras não tem o elenco que o Atlético tem, não tem o elenco que o Flamengo tem, bastava você olhar para o banco de reservas do Palmeiras. A gente até comentou isso, né, durante o jogo, Preto. Então, mesmo sem poder fazer mudanças daquelas que te dão toda a confiança de que você vai conseguir mudar a partida, o Palmeiras conseguiu, acho que sem atuações espetaculares, exceção feita, como disse o Bertozzi, ao Scarpa, que fez uma atuação espetacular. O Palmeiras conseguiu chegar ao empate. O Scarpa foi desarmar na lateral direita no primeiro tempo, durante um contra-ataque do Atlético Mineiro. Do outro lado do campo. É impressionante o que ele faz em termos defensivos. O lado esquerdo estava normal, ele desarmar. Normal, claro. E assim, e ganhando no corpo, ele há algum tempo deu uma entrevista para o pessoal do Globoesporte.com, na qual ele disse que ele mesmo se surpreendeu depois dos estímulos que ele recebeu do Abel para jogar dessa maneira, a maneira como ele tem atuado, que não é na melhor posição para ele em relação ao que ele considera o seu conforto dentro de campo, mas como ele era capaz de defender, ele não sabia que ele tinha essa capacidade e ajudar tanto. E assim, quando um cara faz isso, recebe papéis que não são aqueles que ele prefere, mas faz tão bem, ele está condenado, entre aspas, a continuar fazendo isso. Não tem jeito. E hoje, num jogo desse tamanho, ele não só fez a parte dele, né, com as 2 bolas paradas que colocaram o Palmeiras de volta nesse confronto, e eu diria agora na posição de motorista, né, desse confronto depois de metade já percorrida, como ele fez também na parte defensiva de novo. E eu acho que é mais, se você me permite, Preto, é um pouco mais do que apenas cabeça fria e tranquilidade. Assim, até fica difícil usar uma figura ou uma imagem, e eu não quero comparar times, evidentemente. Na campanha do Real Madrid na última Liga dos Campeões, falou-se muito sobre o time que sabia que venceria no final, com todas as viradas, as remontadas, etc., com pouquíssimo tempo, placares largos e tal. E é mais ou menos aquilo. Você já passou por essas situações e você pode dizer que sabe como as coisas vão acontecer se você fizer a sua parte. O difícil é fazer a sua parte, é claro. Eu acho que é mais do que tranquilidade, é sabedoria. E só os times que já viveram muito juntos chegam nesse ponto. Uma partida estupenda, né, do Scarpa hoje no Mineirão. Já Calçade e Biner, Abel Ferreira já vai falar aqui no Linha de Passe. Vamos lá para o Mineirão ao vivo.
recuperar uma desvantagem de 2 gols no marcador, saindo com um empate daqui e chegando a 20 jogos de invencibilidade como visitante na Libertadores, isso sem contar também as 2 finais que foram disputadas em campo neutro. E para você, Danilo, queria que você falasse como que foi nesse momento final da partida, marcar um gol que coloca o Palmeiras numa numa igualdade no placar agora para o jogo da volta no Allianz Parque, por favor. Boa noite a todos. Primeiramente agradecer a Deus e a meus companheiros pela entrega do começo ao fim do jogo, e Deus nos abençoou ali, pude fazer o gol de empate, e esse gol eu dedico todos a eles e a todos os palmeirenses que nos apoiaram hoje do começo ao fim. Olha, isso é fruto de muito... Está a funcionar? É fruto de muito trabalho dos nossos jogadores, que tem uma crença e uma mentalidade competitiva muito forte. É uma equipa que tem sucesso porque sabe que se der o seu máximo nos treinos e nos jogos, o treinador aceita qualquer que seja o resultado. Os jogadores sabem que têm liberdade para ir para dentro de campo e errar, porque o futebol é feito de erros. Sabem que têm que manter e dar a cada lance, em cada lance, o melhor de si. E dizer-vos que jogamos com uma equipa muito qualificada, uma equipa muito bem treinada, que na primeira parte não nos deixou jogar, que nos pressionou muito, nos reduziu o espaço, nos fez uma marcação forte, apertada e agressiva, e foi melhor que o Palmeiras na primeira parte. E depois tivemos muitos fatores que podem nos perturbar mentalmente, que foi o caso de termos feito um gol primeiro que estava fora de jogo, termos sofrido um penalti no último ou nos últimos segundos da primeira parte, entrar no segundo tempo, sofrer o segundo golo, e foi aqui o segredo, foi nós percebermos e os meus jogadores aceitarem que seja qual for o resultado, há uma coisa que nós não podemos aceitar, é nos entregarmos, não lutarmos, não jogarmos da nossa maneira. Foi o que nós não fizemos na primeira parte, e eu aqui dou mais mérito ao nosso adversário. Nós não tínhamos espaço para jogar. Nós tentamos sair desde trás, mas não conseguimos, porque de facto o nosso adversário foi muito forte a primeiro momento da sua pressão, e como te disse, na primeira parte foi melhor o nosso adversário, na segunda parte, após o golo, fomos nós muito melhores. Fizemos 2 golos, tivemos ainda uma grande oportunidade pelo Dudu, que depois manteve o seu foco e ainda conseguiu dobrar o cabeceamento aqui para o Danilo. Isto que eu peço aos nossos jogadores. Nada mais, nada menos do que o esforço máximo, concentração máxima e dar o melhor de nós. E quando isso acontece, se chegarmos ao final do jogo e por qualquer motivo não ganharmos, eu serei o primeiro a chegar aqui e assumir a derrota, porque essa também é a minha responsabilidade. Agora, enquanto eles entregarem o que têm, e alguns ainda mais do que aquilo que têm, porque jogamos, como te disse, mais uma vez com uma equipa muito qualificada, uma equipa que fez e que tem feito nos últimos anos um investimento muito, muito forte. E nós na segunda parte jogamos da nossa maneira, e quando é da nossa maneira, esta equipa é capaz de tudo, desde que acredite, tenha fé e que se foque naquilo que tem que fazer, e o futebol é mais que por isto, porque nunca devemos desistir e ir sempre à procura do melhor resultado, e acho que o empate acaba por ser o resultado justo, e que agora deixa tudo em aberto para a segunda mão. Abel, aqui eu queria falar com você, porque essa é a sua terceira decisão com o Cuca já. Teve uma final, semifinal e agora um quarto de final. Como é que é a sua relação com o Cuca? Como é que tem sido esses confrontos entre vocês? É um treinador que você gosta do trabalho dele? Me conta um pouquinho. Olha, eu nunca disse isto, mas eu quanto mais tempo passo aqui, mais admiro os treinadores brasileiros. Porque, de facto, eles têm que fazer, muitas vezes, autênticos milagres, porque jogam sem tempo para treinar. Nós na Europa temos muito tempo para treinar, e aqui eu admiro a capacidade que o treinador brasileiro tem de muitas vezes não lhe darem tempo, de apanhar muitas vezes ter que sair, porque não se dá esse tempo. E o futebol, as pessoas têm que entender que no futebol há 3 resultados possíveis: a vitória, a derrota e o empate. Às vezes as pessoas esquecem-se disso. Tenho uma ótima relação com o Cuca, e vou dizer para vocês, eu não jogo contra nenhum treinador. O meu tempo já foi, como jogador, aqueles duelos 1 para 1, já foi.
E, portanto, eu não jogo contra nenhum treinador. E às vezes fico triste quando algum treinador diz: eu já joguei 2 vezes ou 3 contra ele, ganhei 2 e perdi 3. Não, eu não vejo. O futebol é o nós. Somos nós que jogamos. É o Palmeiras que joga, não sou eu. Não sei qual é o confronto. Muito honestamente, não sei. Nós jogamos contra o Atlético Mineiro e ele é o treinador do Atlético Mineiro, é um grande treinador, tem grandes conquistas, tem muita experiência e respeito muito. Porque de facto, para além de ser grande treinador, tem uma equipa muito qualificada e hoje nos criou muitas dificuldades, mas eu não jogo contra nenhum treinador, nenhum. Abel, aqui, por gentileza. Você tem reclamado, e eu acho que até com muita razão, da arbitragem no Brasileiro. Hoje apitou um árbitro chileno, argentino, Facundo Telo, e você não reclamou hora nenhuma. Quer dizer, então, que ele fez uma ótima arbitragem para não levar nenhuma reclamação sua. A análise dele foi boa hoje, do Facundo Telo? A diferença de árbitro brasileiro com argentino? Não. A competência não tem nacionalidade. Deixa só, se me permitires corrigir, não é reclamar. Eu dou a minha opinião. O que eu quero, e também entendo, eu já disse isto a brincar, mas eu disse, os árbitros também se cansam. Os árbitros, eu consigo fazer rodízio com os jogadores, os árbitros não fazem rodízio, são sempre os mesmos. Eu muitas vezes tenho que questionar a mim próprio, porque eu tenho a certeza absoluta que os árbitros querem fazer bem o trabalho deles. Eu tenho a certeza disso. E muitas vezes falta saber se estão bem recuperados, se têm todos os recursos para serem melhores, se têm ações de formação, se olham para os erros que cometem e depois refletem e vão corrigir para da próxima vez fazer melhor. Mas é para aí que nós temos que caminhar. Eu vou deixar de reclamar e dar mais opiniões só. É importante que toda a gente perceba que é preciso melhorar e oferecer todos os recursos aos nossos árbitros. Todos. Seja mais salário, seja dar condições para eles poderem recuperar, seja dar formação, isso é o que é preciso. O árbitro 2 fez uma arbitragem muito igual, às vezes faltas que a gente achava que não era, mas ele dava igual para os dois. Achei uma belíssima arbitragem, muito honestamente, mas os árbitros são como nós e como eu que às vezes também faço umas neiras em substituições, na forma como planifico, depois tenho que olhar para o erro para ver se na próxima vez não cometo o mesmo. Mas volto a referir, a competência não tem nacionalidade, não é por ser brasileiro ou por ser estrangeiro que é melhor ou pior, não. Temos é que dar recursos para qualificar cada vez mais os nossos jogadores, e isso nós temos, porque temos muita qualidade aqui no Brasil, os nossos treinadores, os nossos dirigentes, que não se fala nisso, mas os nossos dirigentes, e logicamente também os nossos árbitros. Mas isso, a CBF tem recursos suficientes para poder fazer isso. É preciso, como disse, meter a mão na massa e fazer coisas, não ficar à espera de reclamar esta equipa, reclamar outra. Mais do que reclamar, a minha intenção enquanto treinador não é reclamar, é ver se há ação por parte de quem está do outro lado para nós vermos fazer coisas. Porque sejamos todos cada vez melhor, todos, porque não é só os árbitros, os problemas às vezes não é só dos árbitros. Não é fácil, o treinador, eu estou a tentar portar-me cada vez melhor, o jogador brasileiro, modéstia à parte, é malandro também, não é fácil, eu vejo isso nos treinos, e dependemos todos um bocadinho. Todos temos que fazer um esforço para melhorarmos. Os árbitros, os treinadores, os jogadores, os dirigentes, por aí. Se assim for, e tenho a certeza, porque a evolução é essa, segura. Vamos por aí, vamos pela parte do melhorar. E a competência não tem nacionalidade, não tem a ver com brasileiros, porque os brasileiros também apitam Libertadores e apitam no bem também. Abel, boa noite. Observei o Abel Braga muito tranquilo. Abel Ferreira, perdão. Abel Ferreira muito tranquilo. Eu também gosto do Abel Braga, não fico chateado por isso. Mais uma vez peço desculpa. Está tranquilo. O Abel Ferreira muito tranquilo, às vezes pouco gesticulou, orientou. Extremamente estrategista. É esse Abel Ferreira que a gente vai ver e viu. E qual foi a tona do segundo tempo para o Palmeiras voltar totalmente diferente? Não... Como é que eu vou dizer? São os jogadores que fazem a diferença. Muitas vezes, a equipe técnica, tem um plano para o jogo. Mas o jogo também tem planos para nós. Né? Eu não estava no plano entrar no jogo e sofrer um gol da forma que sofremos aos 45 minutos. Não estava no plano entrarmos no jogo na segunda parte e sofrer. Não estava no plano. Não era isso que estava no plano. Mas o jogo também tem um plano para nós. E, portanto, eu gosto muito destes jogadores, porque eles são os primeiros a dizer: professor, tenha calma. Passe calma para nós. Você está sempre a dizer nos treinos para nós termos
cabeça fria e coração quente, e eles ajudam-me também a melhorar enquanto treinador. Agora, claro que se calhar as pessoas fora vão dizer se perdêssemos hoje, já não fala, já não gesticula, já não diz nada. Não, eu tenho que olhar também para mim e fazer um esforço em melhorar aspectos que eu posso melhorar para me tornar melhor treinador ainda. É isso que eu quero. Quero ser melhor a cada jogo, quero ser melhor a cada treino e ser calmo, estar calmo muitas vezes. O futebol brasileiro, o Palmeiras tem certeza que pode reverter qualquer resultado, até se não reverter no final do jogo. Mas ele vai ter certeza durante o jogo, ele sabe o que tem que fazer, ele entende as movimentações. Mas a jogada de bola parada, ela é extremamente bem trabalhada. Ninguém vai dizer que o Scarpa acertar cobranças de faltas, escanteios ou passes é uma coisa atípica. A gente voltou aqui no melhor jogador do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ou seja, ele vive uma fase espetacular. Mas eu acho que, assim, é um jogo curioso, porque a sensação, para quem viu o jogo, e eu acho que principalmente para os torcedores de ambas as equipes, do atleticano é de derrota. O Bertozzi falou sobre isso, porque o time poderia ter feito mais gols no primeiro tempo. E do palmeirense é de vitória. Mas o jogo terminou empatado. E o Atlético tem margem de crescimento e o Palmeiras vai precisar ganhar do Atlético no jogo de volta. A classificação está muito aberta. Está muito aberta. Só tem uma grande vantagem o Palmeiras. O Palmeiras tem muito menos chance de fazer um jogo coletivamente ruim do que o Atlético. Muito menos chance. Por outro lado, o professor Calçado citou o banco do Atlético, o Cuca pode modificar. Eu achei que o Ademir hoje, por exemplo, não fez um grande jogo. O Cuca pode tentar achar outras soluções. Ou seja, a gente vai ter ali uma semana muito especial de preparação e um jogo ainda mais especial na próxima semana. Ô Bertozzi, explica pra gente o que você viu de diferente depois daquela vitória para cima do Emelec 1-0, com o Turco comandando o time e o Cuca hoje no empate por 2-2, Bertozzi. Prieto, principalmente a capacidade de agressividade na frente, né? Agressividade no sentido de marcar alto, de pressionar. Eu dava no primeiro tempo o número de recuperações no campo de ataque. O Atlético terminou o primeiro tempo com 13 bolas recuperadas no campo de ataque. Ou seja, o Abel acabou de falar sobre isso na coletiva. A gente não conseguiu jogar. E isso é muito mérito do Atlético. Claro, esse nível de intensidade, de entrega física, é difícil sustentar por 90. Tanto que os 4 mais adiantados acabaram saindo no segundo tempo, porque de fato sentiram muito esse desgaste. E foi quando o time do Atlético, não só mentalmente, mas fisicamente caiu. Vieram as trocas e o Atlético, a última meia hora do jogo, não fez uma boa última meia hora. Tanto que acabou tomando os 2 gols. E pelo que foi a última meia hora, o Palmeiras foi buscar e criou a situação para isso. Mas eu acho que ainda vale tentar olhar os pontos positivos, porque alguns mecanismos de ataque conseguiram recuperar uma certa memória tática de alguns jogadores. O Zarate, para mim, foi o melhor do Atlético hoje. Só saiu que realmente não teria condição para 90 minutos, né? Ele está com uma condição física um pouco mais complicada. Mas, assim, no primeiro tempo, enquanto ele estava cheio de gás, ele estava em todos os lugares do campo, pressionando, roubando, servindo os companheiros. Ele acaba dando aquela assistência de voleio, ali, não assistência, né? Mas uma chance criada de voleio pro Ademir, que acerta a bola na trave. Então, para mim, acho que ele foi o grande ponto positivo. Se conseguir ter o Zarate mais vezes nesse nível, como teve em 2021 e como desde o ano passado não estava no nível como o de hoje, vai ajudar muito também. Agora, é isso. Se o Palmeiras abre 2-0 e o Atlético busca o 2-2 no último minuto, imagina a diferença do clima para ir ao Allianz Parque semana que vem. Acho que esse é o principal desafio do Cuca. Agora, além das questões táticas, técnicas, é buscar essa confiança, né? Porque a sensação de que você perdeu uma chance enorme, ela é geral entre os atleticanos. E aí aquela coisa, né? Se é um time que tá bem, tá confiante, você você toma o gol, 2-1, calma, segue o jogo, vamos fazer 3, vamos fazer 4, a gente tá voando aqui. Mas não, né? Sentiu o físico, sentiu o mental também, e daqui a pouco a gente pode ouvir o Cuca falando sobre isso, né? Léo, só uma curiosidade, eu não sei se essa impressão minha só, é lógico que o Atlético é o time que precisa recuperar a confiança, eu tô contigo nisso, acho que indiscutível, mas não me parece que o Atlético termina o jogo mais confiante do que começou? Essa é uma boa... Em relação à possibilidade de melhora do time, Birner, eu não tenho dúvida. Em relação às chances de classificação, porque como você pontuou, alguém acredita que o Palmeiras vai jogar no nível de hoje no Allianz Parque? Eu não acredito.
Eu acho muito difícil que o Palmeiras tenha um jogo muito abaixo do seu normal, como foi esse jogo de hoje. Então, o otimismo para a classificação, talvez ele não tenha muita razão de existir. Embora, concordo, tá aberto, tá absolutamente aberto. Agora, o ponto é, o que vai ter para melhorar depois, né? Porque brasileiro tá a situação complicada em relação à pontuação, então, no final das contas, é tentar arrumar um jeito de se classificar. Mas que deu para ver que a margem de melhora do Atlético ela existe e é muito grande, isso ficou muito claro hoje, né? O André, eu vi o Danilo dizendo ali, no pouco que ele falou na coletiva, falou, o Abel conversou com a gente no intervalo, ele mexeu algumas coisas, né? E deixou claro que alguns reparos foram feitos. É difícil imaginar, você consegue dizer pra gente que tipo de mudança o Abel pode ter feito para o time voltar para o segundo tempo? Antes disso, primeiro, a maneira como o Danilo olhava para o Abel enquanto ele falava, a gente percebeu todos aqui, né? Todos nós aqui olhamos e falamos, ele está numa aula. É uma preleção. É isso que ele está fazendo. Na entrevista. Durante a entrevista. Durante a entrevista. Ele está ali, né, aprendendo. E isso mostra bastante da maneira como o Abel se relaciona com os jogadores e como ele comanda o Palmeiras, especialmente falando dos jogadores mais jovens que estão sendo desenvolvidos, como é o caso do Danilo. Mas uma das respostas do Abel aborda esse tema. É quando ele fala que, independentemente do resultado e da situação, nós temos funções a desempenhar e o Palmeiras não estava fazendo isso. Então, a minha impressão é que ele reforçou os jogadores. É claro, quando ele conversou com os jogadores do Palmeiras no intervalo, o placar ainda era 1-0. O 2-0 viria logo depois do reinício do jogo. Mas no sentido de jogar, como ele próprio disse, como nós mesmos. Coisa que o Palmeiras não estava conseguindo fazer. Acho, uma parte pelos próprios defeitos na noite de hoje, outra parte pelos defeitos impostos pela maneira como o Atlético fez. E o Abel deixou isso bem claro também. Uma coisa interessante que eu acho que a gente deve comentar é sobre como cada equipe vai administrar a pressão do jogo decisivo no Allianz Parque na semana que vem, porque a essa altura, a essa hora, na semana que vem, o jogo é quarta-feira, mesmo horário. Um desses dois times só terá o Campeonato Brasileiro para jogar. Ambos não têm mais a Copa do Brasil, um deles não terá mais a Copa Libertadores. E o Cuca não voltou a essa altura da temporada para o Atlético para ser campeão brasileiro de novo. Ele não quer ser campeão então? O Atlético não pretende? É claro que pretende. Mas a função, o papel do retorno, quando os jogadores ligaram para ele para tentar convencê-lo a voltar, era óbvio, e é óbvio, que o plano é o título que escapou em 2021, que é a Copa Libertadores. O Atlético vai chegar ao Allianz para o jogo que ambos têm que ganhar. Evidentemente pode haver empate e as coisas irem para os pênaltis. Eu creio mais pressionado por essa situação do que o Palmeiras. E só uma coisa, também falávamos aqui fora do ar. O escanteio do lado direito do Palmeiras já fez tantas vítimas esse ano, não dá nem para contar mais. E os times que são bem treinados têm padrões, têm movimentos, eles são conhecidos e eles não são evitados, eles não são contidos. Alguém vai poder explicar por quê. Antes era primeira trave, Veiga para Rony, Veiga para Gomes, Veiga para Murilo. Não tinha não tinha Veiga, não tem Rony. Tem Scarpa, tem Dudu na segunda trave. Dudu que perdeu um gol que ele normalmente não perde. Estava no último minuto do jogo, ou sei lá, coisa que o valha, na segunda trave para jogar de cabeça uma bola para dentro da pequena área para alguém completar para o gol. Posso fazer uma pergunta padrão? Bertozzi? Claro. Porque, assim, quando o jogador caía no gramado, a imagem vem no jogador e fecha. Então você vê o gramado com mais, assim, a nitidez maior. E eu fiquei com a impressão, que eu vi o Léo que está lá, fiquei com a impressão de imperfeições no corte da grama. O que é isso? Não corta. Mais alta, mais baixa? Você vê assim, quando você corta, isso acontece no dia do jogo, corta ou no dia anterior e faz a marcação das linhas. E olhando as linhas também, às vezes a linha tinha ali uma grama mais alta e a linha pinta tudo. Então você começa, depois de um tempo você presta atenção e eu fiquei com a impressão que vou amassar o Palmeiras, vou empurrar o Palmeiras, vou jogar o Palmeiras no campo dele.
Logo, o espaço aqui atrás, na minha defesa, vai ser gigantesco. Grama mais alta para a transição mais lenta. Fiquei com essa impressão. Eu queria saber do Léo se... Ele passou pelo gramado, certamente ele passou pelo gramado. Como é que ele sentiu isso lá de cima? Também não tá, o Léo não está lá embaixo. Não tive lá embaixo hoje, mas tive lá embaixo ontem. Então não vou conseguir dizer o que foi feito diferente de ontem para hoje. Mas o ponto é, tá ruim o gramado do Mineirão, especialmente em alguns pontos dentro das áreas, nos lados ali, perto da bandeirinha de escanteio. Tem alguns pontos que assim, não é como deveria ser um gramado para um jogo de alto nível com equipes dessa qualidade. Esse é o ponto. Agora, em outros momentos, o próprio Atlético já reclamou publicamente do nível do gramado. Aliás, essa relação Atlético-Mineirão, né? Atlético que vai ter o seu estádio aí ano que vem, tem sido muito turbulenta, notinhas, provocações e tal, coisas que chamaram a atenção nos últimos meses, né? Mas não tá legal, de fato. O Mariano escorrega, o Dudu perde o gol, até não consigo cravar aqui que isso foi por causa do gramado, né? Mas na transmissão a gente até percebeu que ele talvez não tenha notado o Mariano fora de combate já no lance e tenha tentado finalizar da maneira que dava ali, mas o ponto é que, sim, não é assim, o padrão de um jogo desse exige um gramado melhor, não tava legal. Maravilha, Leonardo Bertozzi, diretamente do Mineirão, acompanhou e participou com a gente aqui do Linha de Passe. Obrigado, Bertozzi, abração para você, boa viagem. Valeu, e amanhã já estamos aí no estúdio para falar do Furacão. Estaremos aqui te esperando. Cuca, falando agora aqui no Linha de Passe, o técnico do Galo, vamos lá. Boa noite. O Atlético amassou o Palmeiras no primeiro tempo, deixou o Palmeiras ter uma finalização apenas, foram 14 do Galo, e no segundo tempo o Palmeiras acabou encontrando 2 gols em bola parada, acabou que conseguiu o empate. A intensidade do time, a entrega e a qualidade na criação das jogadas, o torcedor não precisa esperar menos do que isso nos próximos jogos, independentemente do resultado. Primeiro, boa noite, né? Um jogo assim muito aprazível de se ver, um jogo com uma intensidade muito grande dos dois times. Quando a gente fala intensidade, não significa só atacar, é uma intensidade de armação, uma intensidade de defesa também. Então o time foi muito intenso, só que você não consegue jogar 90 minutos da mesma forma, e a gente sabia disso. Nós fizemos, eu acho que 70 minutos dessa forma e muito bem. Depois você, automaticamente, o adversário perdendo vai ter que sair, você vai mudar a tua postura para fazer uma jogada diferente, com jogadores com características diferentes, de repente prender mais a bola ou de velocidade, como a gente tentou. Fizemos 1-0, 2-0 e tivemos as chances para fazer o terceiro. E o Palmeiras melhorou no segundo tempo, e é um time que tem muita jogada pronta. Tem muito tempo do Abel, que não preciso falar que é um grande treinador, vocês sabem que ele trabalha a equipe, então eles têm muita jogada pronta, né? E tem uma bola parada muito boa, batida pelo Scarpa, 2 delas acabou resultando nos gols, né? Você aqui podia agora estar lamentando e muito o resultado, que é o que a gente fez lá dentro, mas tem que enaltecer a partida que o Atlético fez, né? O 2-1 e o 2-2, eles são muito próximos, e eu tenho comigo que tudo que Deus faz é bom, e quarta-feira a gente vai fazer de tudo para buscar a classificação lá dentro do Allianz Parque. Oi, Cuca, boa noite para você, boa noite também para o Ken. A pergunta serve para os dois. O Abel, inúmeras vezes, elogiou aqui o Atlético, falando que o time até anulou algumas situações do Palmeiras. Você citou aí a intensidade do time, mas parece que o time sentiu um pouco o gol do Palmeiras e não conseguiu chegar ao terceiro gol. E durante a semana, vários jogadores falaram de confiança. Talvez depois do gol do Palmeiras, o time perdeu um pouco de confiança e não conseguiu fazer um placar melhor, Cuca? Não, mas é natural, né? Quando um time faz um gol, ele pega confiança, a torcida, o adversário pega confiança e automaticamente você perde um pouco da confiança. Isso é do futebol. E aconteceu hoje, isso é inquestionável. E são nuances de uma partida de futebol, não tem como ser diferente. Tem um momento que você tem que defender. Nós, infelizmente, não conseguimos
manter o 2-0, né? Saímos jogando uma bola que nós tínhamos dominada e dessa saída errada, uma falta que originou o primeiro gol. E um escanteio que originou o segundo, mas pouco antes o Dudu tinha perdido uma chance também. Então não foram só essas duas bolas do Palmeiras. Apesar de a gente ter tido bastante finalizações, eles são uma equipe com muita jogada pronta e muito difícil de ser batida. Infelizmente não deu para ganhar hoje. Vamos ver quarta-feira que vem. Onde? Incrível a marca, né? De 20 jogos de invencibilidade do Palmeiras como visitante. Que você atribui a esse sucesso, esse recorde do Palmeiras na Libertadores da América? É uma marca impressionante, sem dúvida alguma, né? A gente, claro, tem que atribuir a tudo que a gente, em geral, atribui como qualidade, como mérito do time do Palmeiras. Então, eu acho que tem muito da qualidade do time hoje do ponto de vista coletivo. Aliás, é curioso a gente ver o que os comentaristas sul-americanos de outros países falam, né? Comparando, inclusive, ao Palmeiras, ao Flamengo, ao Atlético, dizendo é um time sem estrelas, né? Na visão deles, acho que ainda mais do que na nossa. Porque a gente ainda considera algumas figuras nacionais, se não estrelas, grandes nomes, né? O Dudu, o Scarpa, o cara que olha de fora, então o jornalista sul-americano que está acostumado a acompanhar mais o campeonato do seu país e o futebol europeu, tem talvez essa diferença como ainda maior do Palmeiras para os outros. Então é um time coletivamente muito forte, com qualidades individuais sem dúvida nenhuma também, mas eu acho que para isso especificamente que você está falando, e aí basta a gente ver o número de reversões de resultados do Palmeiras, o aspecto psicológico, a tal da cabeça fria, conta demais. Quer dizer, postura é diferente fora de essa invencibilidade, eu acho que tem muito a ver com jogos como o de hoje. Acho que o de hoje ele é especial, evidentemente, muito pela qualidade do outro time. Mas você tomar os 2 gols que o Palmeiras tomou, no momento que tomou, e ter a condição psicológica de sair para o jogo, de pôr a bola no chão, de buscar o gol, de criar mais do que o seu adversário, que é um adversário muito poderoso, jogando em casa com a sua torcida, não é fácil. Não é fácil nem para o Palmeiras e nem para ninguém. Então, acho que a gente está acostumado, né? A gente está cansado de elogiar esse time do Palmeiras aqui, semana após semana, jogo após jogo, e acho que são todos esses elogios somados que fazem com que o time chegue a uma marca impressionante como essa. Eu não estou tentando puxar pela memória aqui esses jogos fora. Talvez, se a gente for olhar o final do primeiro tempo, como a situação estava, e depois de tomar um gol rapidamente... Talvez não tenha tido uma situação assim. Talvez essa seja mais difícil que o Palmeiras reverteu fora de casa de toda essa série, né? Acho que sim. É porque tudo que foi falado fora no de vestiário... casa. Tudo que foi falado no vestiário... Na hora do 2-0... E se não me engano, esses fora de casa não está considerando as duas finais. Claro. As duas finais, porque são campos neutros. Claro. Mas deixa eu levantar para vocês. Você está fora de casa também, né? De alguma maneira. Só uma coisa aqui, né, claro, no momento que entra o 2-0, e ainda da forma que foi um gol contra, né? Não podemos esquecer também que o autor do gol contra é o autor do primeiro gol do Palmeiras. E talvez não tenha sido por acaso. E não tem culpa do gol contra, porque se claro. bota a perna ali, que ele tinha que botar de qualquer também jeito, não se deixou abater e seguiu jogando, tanto que fez um gol a favor. Mas o que o segundo gol também faz é dar tempo ao Palmeiras. E existe uma forte questão relacionada ao time que está maduro, pronto, é vencedor e sabe das próprias possibilidades e sabe o que não pode fazer quando ele tem um tempo inteiro para perseguir o resultado. Então, assim, é claro que seria muito melhor para o Palmeiras não levar o segundo gol nos primeiros minutos do segundo tempo. Mas isso aconteceu e ainda tinha um tempo inteiro para o Palmeiras jogar. E foi o que houve, foi o que a gente viu, o Palmeiras jogou. E Calçade, nessa história desses 20 jogos como visitante e de invencibilidade, a gente passa por jogos em que o Palmeiras, pelo menos, não era apontado como favorito, né? Por exemplo, contra o próprio Atlético na temporada passada, contra o River Plate, naquelas 2 grandes partidas em que se classificou no Allianz, e contra o Flamengo, por exemplo, na decisão. Acho que já deu tempo, né? E
tempo e títulos para se olhar o Palmeiras de uma outra forma. Com 2 Libertadores, a primeira na chegada do Abel, aí tem a segunda com um trabalho mais denso, e agora o Palmeiras está caminhando para uma terceira classificação. Só que caminha, como o Atlético caminha também, pelo seguinte, agora os papéis estão invertidos. Primeiro jogo empate, na Libertadores passada, decide no Mineirão. Agora mudou o regulamento também. Então é um regulamento diferente em relação aos gols, e o Atlético vai ter que jogar fora de casa. Nesse caso, né, Calçade, acaba sendo até bom para o Atlético que o regulamento tenha mudado, porque senão o Palmeiras jogaria por 0 a 0. 1 a 1 seriam favoráveis ao Palmeiras. Então, se o Palmeiras saiu em vantagem, acho que em função do cenário e do roteiro do jogo, o Palmeiras saiu grande do confronto. Isso não quer dizer que o Atlético esteja completamente fora. Claro que se esta segunda perna das quartas, se ela fosse jogada daqui 20 dias, 15 dias, era melhor para o Cuca. Sim. Na semana que vem, o Cuca vai ter que olhar para o final de semana e imaginar o que ele pode extrair do confronto do Atlético para melhorar o time, e isso significa deixar alguns jogadores fora, organizar melhor, usar o adversário para melhorar a equipe para enfrentar o Palmeiras, mas é um Atlético que vai ter que olhar para esse confronto. Mas você acha que ele pode escalar o mesmo um time parecido para treinar, ou ele tem que segurar fisicamente? Assim, essa é uma diferença gigante do final de semana. O Hulk no bagaço? Essa é uma diferença gigante do final de semana. Para os dois, hein? Então, mas é que eu acho que são situações completamente diferentes. O Cuca certamente vai escalar o time do final de semana a 10 pontos da liderança do Campeonato Brasileiro, sendo líder o Palmeiras. O Cuca vai escalar o time no final de semana pensando na quarta-feira. Pensando na quarta-feira. E acho que tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Significa não usar os jogadores, que ele falou da parte física ligada à confiança. Não significa não usar os jogadores. Mas o que eu estou dizendo é escalar pensando no que é melhor para quarta-feira. Seja para buscar um movimento que ele ainda não tem, seja para fazer um teste que ele ainda não fez, seja para poupar um jogador que ele precisa poupar olhando para quarta-feira. O Abel não tem feito isso. O Abel não fez isso em nenhum momento da temporada em relação à Libertadores, porque desde o começo, e o Dudu falou isso aqui pra gente no Bola da Vez, o Abel está com o Campeonato Brasileiro como um objetivo, não vou dizer o objetivo principal, mas como um objetivo tão grande quanto o da Libertadores. Mas ele nunca teve um adversário que o ameaçasse para ser eliminado. E acho que tem que ser assim, tudo bem. Só acho que aí, olhando para o time do Palmeiras hoje, líder do Campeonato Brasileiro, com o Corinthians ali a 4 pontos, Corinthians próximo, portanto, do Palmeiras, e com o banco que tem o Palmeiras, porque essa é uma diferença, a gente estava falando, você olha para o banco do Atlético hoje e vê um monte de jogador que poderia ser titular. Você olha para o banco do Palmeiras e vê jogadores de qualidade. Aliás, só para fazer justiça em relação a isso que eu falei também, o Mike e o Gabriel Menino entraram muito bem na partida, entraram muito bem, foram importantes para que o Palmeiras buscasse o resultado, mas hoje um time reserva do Palmeiras inteiro, ele é bastante, mas bastante inferior ao time principal. Mas eu acho que ele pode, dentro do seu raciocínio, ter várias decisões diferentes. Ele pode olhar para o Campeonato Brasileiro e falar, é um campeonato, cada rodada pesa muito, mas eu olho para os meus adversários diretos, um está com o time inteiro arrebentado e jogando muito abaixo do meu, o Corinthians, apesar de ter potencial para poder brigar pelo título, nesse momento não joga o futebol para isso. Com boas chances de ter apenas o brasileiro. Perfeito. Ele pode olhar o Fluminense e falar, o Fluminense está jogando bem, é perigoso de fato, mas eu consigo competir até o final com o Fluminense, mesmo se eu tirar jogadores aqui ou acolá. E ele pode olhar para o Flamengo, que está voando, e falar assim, 9 pontos. 9 pontos. Dá para tirar. Dá para tirar. Dá para tirar. Não sei se ele vai pensar assim. Eu estou falando que ele pode pensar de várias formas dentro da sua linha de raciocínio, tomar decisões diferentes. Claro. Quer dizer, qual vai ser a motivação para que ele não escale um time completamente reserva? Eu não sei. Mas acho muito pouco provável que os 11 que a gente vai ver escalados contra o Goiás, você não tenha nenhum dos caras que vai começar o jogo contra o Atlético na quarta-feira. Pode até acontecer, mas acho pouco provável. Ele tem que passar de fase. Ele tem que e o resultado não dá tranquilo, nenhum tipo de sossego para nenhum dos dois times. E interessante é que ele coloca o gol do Murilo 2-1, porque 2-0 é muito pesado para um confronto como esse.
2-1, o que a gente fala? Tem jogo. Claro. Sim. Na volta. A gente sempre fala isso. Sim. Tem jogo na volta. Pensando que o jogo já acabou ali. E 9 minutos depois, o gol saiu aos 14. Aos 23, saiu o Veiga e entra o menino. Então, Veiga assim, o Palmeiras saiu machucado. O Palmeiras tinha 2 meias e passou a ter um, que é o Scarpa. Mas recebe no meio de campo mais um jogador. Tudo bem, ele pode... mas o Zé Rafael pode subir um pouquinho mais e tal. Mas é um Palmeiras, para quem precisa empatar, com menos possibilidades, porque ele ganha um volante e não meia. E o gol sai no finalzinho do jogo, depois dos 45. Então, ainda ele... Mas poderia ter saído com o Dudu, né? Acho que ele olha também... E mesmo assim ele consegue o empate. Eu queria que vocês falassem sobre um jogador que até pouquíssimo tempo, aqui no Linha de Passe, era o nome mais pronunciado do time do Palmeiras. E eu só ouvi o nome dele agora. Veiga. Agora. Rafael Veiga. E por que ele saiu? Vocês tocaram o nome dele porque ele saiu do jogo, você lembrou. Lesionado. Problema nas costas. E o que está acontecendo com o Rafael Veiga? A gente estava vendo o jogo juntos, né, Prieto? E a gente até estava falando que era o caso de tirar o Veiga. Independentemente das dores nas costas que ele acabou tendo, a atuação de novo... Quando estava 2-0. Era uma atuação discreta. Então, ele tem tido atuações discretas, eu até falei, né, num linha antes ou 2 linhas antes do de hoje, que se o Abel fosse, e a gente sabia que ele não ia fazer nenhuma surpresa, mas que uma surpresa que ele poderia fazer olhando para os rendimentos dos jogadores, para os rendimentos e não para o potencial, que a gente sabe que o Veiga vinha fazendo. Mas seria justamente essa, colocar o Scarpa no meio e colocar um outro nome pelo lado, e aí depende se ele quer marcar mais, ele colocava o Gabriel Menino, se ele quer atacar mais o Wesley. Mas acho que também ele acaba não fazendo isso por aquilo que eu dizia há pouco. Você não olha, e aí com a ausência do Rony, você não olha para o banco do Palmeiras e vê qualquer jogador que você fala, pô, mas você vai deixar esse cara no banco? O Verón, por exemplo, que foi negociado, se tivesse começado no banco, poderia ser o cara que você ia olhar pelos jogos que ele vinha fazendo, os 2 ou 3 últimos, você podia falar, pô, mas será que não é o caso do Verón entrar do lado, o Scarpa cair para o meio e o Veiga esperar um pouco, porque ele... Mas eu acho que assim, aí ele olhou também para o potencial do cara, para tudo que o Veiga já fez pelo Palmeiras. Só que nos últimos jogos, de fato, ele está bem abaixo. Aliás, o Rony, quando voltar, tende a voltar no jogo do Allianz, é uma diferença enorme. Eu fico até curioso, não tinha pensado nisso, se o Veiga tiver realmente um problema que o impeça de jogar, se ele usa o Rony do lado ou se ele volta com o Rony, onde o Rony dificulta mais, porque com a força e a velocidade do Rony em cima da zaga do Atlético, o Atlético com alguma vulnerabilidade ali para manter o time compactado, é bem complicado para os defensores do Atlético. É bem complicado e o Rony ainda tem a coisa do carisma do jogador dessas partidas, dos jogos grandes. Hoje, por exemplo, eu acho que se o Rony estivesse em campo, só acho, não tenho certeza, mas a minha aposta é que sim, o primeiro tempo seria diferente. Porque o Palmeiras acharia alguns contra-ataques, incomodaria o Atlético, tornaria o jogo desconfortável, teria mais chances de gols, porque teria quem conseguiria puxar esses lances constantemente, ou ser acionado nessa jogada de força e velocidade. Muitas vezes o Atlético até me surpreendeu marcando alto em diversos momentos. Eu achei que não fosse fazer isso na partida de hoje. Eu achei que o Cuca fosse se preocupar muito mais em não tomar o gol, em resguardar e lidar com a força do Palmeiras. Então, se o Veiga não puder jogar, o Abel... que o Abel costuma achar as melhores soluções. Se o Rony puder jogar, né? Eu acho que o Rony vai poder jogar. Parece que ficou muito próximo até de viajar para Belo Horizonte. Talvez, inclusive, ele seja até um cara que tenha condições de jogar alguns minutos contra o Goiás. E seria importante. Pegando o ritmo, né? Olha, o outro jogo desta noite, ou de ontem à noite, né, da Libertadores da América...